Olá, amigos cotonicultores de todo o Brasil. É uma alegria novamente estar aqui com você. Primeiramente, quero agradecer a sua audiência aqui conosco, clicando também sempre aqui, participando conosco, tendo em vista de que o nosso canal tem um exponencial bastante grande para que a gente possa continuar crescendo. Isso a gente deve a você que está aí, internauta, participando conosco. Hoje, o nosso entrevistado aqui é Haroldo Rodrigues da Cunha. Ele que foi presidente da Agopa em um outro determinado tempo, presidiu também a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, presidiu o Instituto Brasileiro de Algodão também, e agora está de volta presidindo novamente a Agopa, Associação Goiana dos Produtores de Algodão, e também a participação no IGA, Instituto Goiano de Agricultura. Nós vamos conversar com o Haroldo sobre o 20º Dia do Algodão que vai acontecer no Instituto Goiano de Agricultura. Haroldo, primeiramente queria lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco no canal do Algodão, trazendo este conteúdo. O estado de Goiás, que é sempre muito importante na cotonicultura brasileira, teve aí os seus altos e baixos, mas é uma alegria tê-lo aqui conosco. Prazer, Haroldo. Oi, Rudine, o prazer é meu. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade para a gente estar falando aí desse evento nosso tão importante, né? Muito bem. Haroldo, quais são os desafios neste momento e, principalmente, o que vai trazer de conteúdo agora para que as pessoas possam participar deste 20º Dia do Algodão que vai acontecer lá no estado de Goiás, lá na cidade de Montevidéu, né? Rudine, a gente sempre busca tratar de temas que estão ligados ao dia a dia do cotonicultor, né? A sua vivência, as suas dificuldades, as suas expectativas, sempre visando uma produção mais sustentável, ou seja, aumentar a produtividade e também reduzir custos, principalmente diante de um ambiente que nós vamos viver agora na safra 23/24, com o preço das commodities em baixo, o algodão também não está diferente. Então a gente tenta trazer os temas que vão agregar alguma coisa para o agricultor. Então, nesse ano, nós vamos trabalhar com 3 estações em temas distintos. Uma que nós vamos estar falando mais da parte de fitotecnia, de cultivares e do comportamento dessas cultivares, visando realmente ter um resultado melhor no manejo da cultura. Vamos falar de manejo de solo, um manejo com a visão diferenciada e não só do ponto de vista físico, químico, mas principalmente biológico e do equilíbrio dessas 3 questões, e um outro que são as pragas, que é uma das coisas que é um dos custos impactantes na produção de algodão, é o controle de pragas. Então nós vamos estar falando de estratégias de manejo. Então a gente vai seguir nessas 3 linhas aí nas estações. Durante os 3, 4 últimos anos, nós vivemos um ciclo do algodão muito bom, muito promissor, com valores especiais para a cotonicultura brasileira. Mas, neste momento, qual é a expectativa que o cotonicultor está vivendo para a próxima safra? Agora já está definido, boa parte já está vendida, só está se colhendo agora, ou seja, não existe nesse momento uma expectativa de aumento de área. Como é que vai ficar os valores por custo, por hectare? Como é que é a análise do presidente da Agopa para os cotonicultores no estado de Goiás e no Brasil? Nós temos aí, estamos entrando aí na colheita, né? Estamos começando a colheita agora. O produtor vai se deparar com preços aí quase 50% mais baixos do que o ano passado, e um custo de produção que ainda não foi baixo, um custo de produção ainda elevado, que o fertilizante ainda estava caro. A gente vai ter alguma redução aí na questão de produtos a serem pagos em dólar, mas a fibra caiu também. Então a gente vai ter um resultado bem apertado. O que anima um pouco nessa safra que nós estamos colhendo é que a produtividade vai ser boa, não devemos ter problema de qualidade. Então esse é o ponto positivo. Provavelmente vai ser uma das produtividades mais altas do estado de Goiás, porque tanto para o algodão safra quanto para o algodão safrinha, o clima ajudou. Nós tivemos chuvas até mais tarde, mas também não foram chuvas intensas que também atrapalhassem a produtividade ou a qualidade do algodão de primeira safra.
O que preocupa é como vai se dar na próxima safra, na safra 23, 24. E os produtores estão fazendo conta, mas isso aí o grande complicador é porque nós temos também tanto a soja quanto o milho, a conta também fechando com muita dificuldade. Então, no algodão abre-se uma janela de oportunidade em dois sentidos. As produtividades altas que nós já estamos vendo em muitos lugares aí, tem pessoas chegando próximas a 400 arrobas de algodão por hectare, elas vão garantir uma margem razoável, coisa que na soja talvez vai ficar mais comprometido. E a segunda safra, o algodão abre uma janela de oportunidade, principalmente para os produtores que já plantaram algodão e que vinham ou diminuíram o plantio ou até abandonaram o plantio de algodão segunda safra, em função dos bons preços de milho, talvez voltar a pensar em algodão. Isso pode refletir em um pequeno aumento de área no estado de Goiás. Você falando nessa questão de aumento de área, eu relembro mais uma vez aqui, vale a pena, porque você faz parte, inclusive, de todo esse processo de conquista da cotonicultura brasileira, onde nós éramos apenas importadores de algodão, o quarto maior importador de algodão, e hoje passamos a ser o segundo maior exportador de algodão do mundo, com possibilidade, inclusive, de se tornarmos o maior exportador de algodão. Isso deve-se a quê? Altas de produtividade, condição de produtividade, um solo que beneficia isso, quais são os estados que hoje estão na ponta dessa tecnologia e quais são as empresas que, inclusive, estão apresentando variedades que podem fazer com que essa somativa aí de produtividade alcance novos números, que você falou em 400 arroba, mas eu também já ouvi falar de que o céu é o limite para a cotonicultura no Brasil. Eu acho que esse é um aspecto muito interessante, porque a cultura do algodão, quando a gente fala até de levar a estrutura, a organização do algodão para produtores que não conhecem, isso é uma coisa que nós queremos fazer nesse dia do algodão. Nós convidamos muitos outros produtores de soja e milho, para conhecer toda a estrutura que está envolvida, porque é isso que dá sustentabilidade à produção de algodão. O sistema Abrapa, a Associação Brasileira, com as associações estaduais, todos os projetos que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos e houve o aporte de recursos por parte do IBA e as associações têm usado isso muito bem. Então, é uma estrutura que dá muito apoio ao produtor, tanto do ponto de vista técnico, porque geram-se informações relevantes, gera-se conhecimento por meio das pesquisas que são desenvolvidas em todos os estados, e nós no IGA temos um trabalho muito bom sendo feito também, e tem todo o suporte, vamos dizer, político das entidades, né, trabalhando em prol das políticas e de medidas governamentais que beneficiam, que ajudem o negócio do algodão. Então, quando nós olhamos para isso e vemos, olha o potencial que nós temos hoje aí de produtividade. Antigamente, se falava em 350, 400 arrobas como sendo o limite. Hoje já se fala em 400 arrobas em alguns talhões e algumas pessoas falando em 500 como objetivo, né? Quer dizer, a gente vai galgando patamares que só a Austrália tinha em algodão irrigado. Então, esse potencial de crescimento, de produtividade, se a gente conseguir fazer manejo que seja bem racional, a gente controlando o bicudo, tentando trazer o custo de produção um pouco para baixo, o algodão passa a ter uma rentabilidade interessante. E essa é uma questão interessante do ponto de vista dos cultivares, que nós tínhamos há um tempo atrás. Se a gente olhasse aí 15 anos atrás, você tinha um número muito reduzido de variedades de algodão. Hoje nós temos aí várias empresas, a BASF, a TMG, o IMA, a Embrapa, a própria Monsanto, né, com o Delta Pine, que disponibilizam uma série de cultivares e que têm comportamentos diferenciados ao longo do país. Em cada região você tem uma cultivar que tem um comportamento melhor, em cada situação, plantio de primeira safra, plantio de segunda safra, região de altitude maior ou de menor altitude, e o produtor está tendo como observar o comportamento e escolher as que mais se adaptam à sua realidade. E isso, o IGA, a gente faz isso aí, testando os materiais, divulgando isso para os agricultores, em primeira safra,
em segunda safra, em momentos distintos aí de época de plantio, onde a gente analisa não só a produtividade, mas também o comportamento da fibra, porque às vezes a gente tem algumas alterações aí nas características de fibra. Então, isso dá segurança para o produtor escolher o seu material, porque é daí que parte o sucesso da lavoura, uma escolha do material e do manejo adequado que vão garantir o maior potencial. Eu acho que com isso a gente vai começar a ver, a gente já está vendo esse avanço do Brasil aí, né, como o segundo maior exportador. Nós temos uma concentração muito grande do algodão aí no estado do Mato Grosso e da Bahia, que respondem juntos aí por quase 90% da produção, mas abre espaço também para que a gente tenha algum crescimento nos outros estados, como Goiás. Hoje a gente já vê região do Vale do Araguaia já começando a aumentar e vê um potencial no sudoeste de Goiás como segunda safra. Haroldo, quando você fala para mim em conquista de novos agricultores, me permita perguntar para você: a cotonicultura tem um custo alto e elevado para se plantar, inclusive no aspecto de máquinas, essa coisa toda. Não te preocupa, de repente, alguém que não tenha tanta experiência entrar num mercado onde há possibilidades para principiantes ou há hoje instruções que possam ajudar as novas pessoas que querem plantar algodão? Eu digo isso porque me parece que o algodão requer uma certa habilidade para poder cultivar essa cultura, né? Sem dúvida, Rodinei, esse é um dos grandes desafios do algodão, porque ele requer um investimento específico, né? Por exemplo, uma descaroçadora de algodão, uma usina de beneficiamento de algodão, ela só serve para algodão. A colhedora de algodão só serve para algodão, e são investimentos muito altos. Então, isso é um dos entraves no estado de Goiás, por exemplo. Por quê? Porque a estrutura fundiária, o tamanho das propriedades em Goiás é menor. Os agricultores plantam bem menos hectares do que, por exemplo, no oeste da Bahia ou no Mato Grosso. Então, o que a gente vê? No Mato Grosso, o produtor tem grandes extensões. Se ele fala, eu vou plantar algodão e vou testar, talvez ele comece ali com 1.000 a 2.000 hectares. E isso viabiliza para ele toda a estrutura para conduzir a lavoura. Ele consegue comprar uma colhedora de algodão, que vai colher esses 2.000 hectares, ele pode montar uma usina e ele já sai com essa estrutura. No estado de Goiás, se a gente for trabalhar para incentivar os produtores, talvez o produtor vai querer plantar 300 hectares, 500 hectares. Então, isso quase que não viabiliza, porque que máquina, quem que vai, até para terceirizar o serviço fica difícil. Vai ser difícil ele conseguir alugar uma colhedora para ir lá colher 300 hectares. Então, uma das ideias nossas, e a gente não sabe se a gente vai ter êxito com isso, para incentivar os agricultores, é talvez formar grupos de agricultores que tenham um pensamento em comum, que tenham uma certa afinidade, para que a gente possa, até mesmo como associação, ver o que nós podemos fazer de incentivo desses investimentos iniciais e eles nos darem alguma contrapartida. Porque se eu junto ali um grupo de 10 produtores ali com 500 hectares, dá 5.000 hectares. Ali eles já viabilizam uma algodoeira, viabilizam uma colhedora de algodão. Então, assim, são coisas que a gente tem pensado, mas existe um entrave que é a cultura. Exatamente por isso que você falou. É uma cultura difícil, que também exige conhecimento e exige gente com essa experiência. E como Goiás teve uma diminuição muito grande na área de algodão nos últimos 5, 6 anos, essa mão de obra mais qualificada ela acabou migrando para os outros estados. Então, por exemplo, se a gente for para uma região que não tem algodão, você não tem técnicos ou agrônomos que tenham conhecimento da cultura. É diferente do Mato Grosso, o vizinho tem. Então, você tem um profissional no vizinho, você tem outro ali, você tem várias fazendas que trabalham com a cultura, então cria-se aquele ambiente ou aquela mão de obra toda que entende. Então, em Goiás, a gente tem essa dificuldade. Mas é aí que a gente pensa no suporte da associação, né? Que a associação possa estar fazendo uma ponte entre uma consultoria e esse grupo, está levando informações. O IGA, que gera muita informação, isso aí é um diferencial
gigantesco, ali tem conhecimento, ali tem trabalhos no algodão onde os dados estão acessíveis, né? Então é isso que eu falo que é uma diferença. Talvez é essa questão da cultura e do investimento inicial, mas nós temos como dar suporte para vencer essas dificuldades aí e ajudar os produtores novos a terem sucesso na atividade. No caso do Vale do Araguaia, onde nós tivemos uma expansão recente, o Grupo Mitre já planta ali mais de 3.000 hectares, é muito importante a associação estar próxima também e outros agricultores da região ir lá, especificamente algodão irrigado via pivô central, para a gente tentar expandir. É uma região que tem um potencial muito grande. O algodão entra como uma possibilidade a mais, que era a cultura do feijão. O algodão passa a ocupar esse espaço, ou que ele não ocupe todo o espaço, mas que ele seja uma alternativa. Eu acho que isso é muito importante, né? Que o agricultor tenha alternativas e que ele considere o algodão como uma dessas alternativas viáveis e de rentabilidade. Haroldo, você foi um dos homens que conseguiu idealizar à frente da Abrapa todo um trabalho feito por pessoas que se motivaram no aspecto do contencioso do algodão. Eu me lembro que você, particularmente, fez uma batalha muito grande, pessoal, inclusive com o embaixador Roberto Azevedo, em várias conversas, aonde o esforço lá atrás de pessoas importantíssimas, e eu falo aí de Zé Carlos do Pátio, a gente volta lá em outros grandes nomes que ajudaram, inclusive, eu me lembro de uma rifa que foi feita para que pudessem pagar os advogados no contencioso do algodão. E a maior história que o Brasil teve de uma guerra na OMC foi vencida pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, no qual, naturalmente, você sempre diz que há um caminho sedimentado atrás, porque você só estava na frente, mas representando toda essa ação de cotonicultores, e que esse dinheiro trouxe benefícios para as associações, principalmente no caso da Agopa. E a Agopa pôde viabilizar, inclusive com a participação desses recursos que você liberou quando era presidente lá do IBA, hoje o Instituto Goiano de Agricultura, como diz o lema de agricultor para agricultor, tem feito uma nova história na cotonicultura e em todas as outras culturas. Eu queria que você contasse para a gente. Muita gente pensou que seria um elefante branco, que seria somente uma construção feita para depois, com o passar do tempo, estar ali perdida. E isso, naturalmente, se mostrou totalmente o contrário. Hoje o IGA está fazendo um trabalho, me parece, muito interessante e trazendo a pesquisa diretamente para o agricultor. Conta para a gente como é hoje estar à frente também na presidência do IGA. Isso é um sonho antigo, né? Nós aqui de Goiás, a gente tinha um sonho de ter um local próprio. Lá atrás, nós começamos com a Fundação Goiás e tínhamos uma área pequena alugada. E quando você arrenda áreas, você eventualmente tem que trocar, porque o dono da propriedade pede de volta e você perde toda a estrutura que tivesse feito ali. E esse sonho foi possível com os recursos do IBA, do Instituto Brasileiro do Algodão, que são provenientes desse acordo nos Estados Unidos. E o IGA, foi muito bom a gente ter, em conjunto, ter colocado esse nome Instituto Goiano de Agricultura, porque essa é a nossa visão, até porque o algodão está inserido num processo dentro das fazendas onde ele é parte de um sistema produtivo, não é só algodão. Então, nós temos que dar suporte ao produtor, não só na cultura do algodão, mas na cultura da soja, na cultura do milho, e agora já estamos trabalhando sorgo, que é uma cultura de muita importância no estado de Goiás, como alternativa de plantio de segunda safra. E o IGA veio sendo estruturado, você vê com a nossa associação tem uma estrutura muito boa que permitiria fazermos aí, dar apoio aí para cerca até de 200.000 hectares, e hoje nós temos 30.000 hectares de algodão, mas o IGA conseguiu desenvolver um trabalho muito bom. E aí tem um mérito muito grande do presidente, do Carlos Alberto Moresco. Moresco que pegou o IGA. Na época do Luiz Renato, o IGA começou a ser construído, mas na inauguração já estava o Moresco e coube a ele fazer toda a estruturação, né? Então, a estruturação do IGA veio sendo construída, com apoio de toda a diretoria, é claro,
mas veio sendo construída ao longo desses anos, e com esse olhar para algodão, milho, soja e agora o sorgo. E ali são trabalhos, isso é muito importante, eu acho que o mercado já tem esse reconhecimento, que são trabalhos feitos com toda a credibilidade e transparência. A ideia ali é que a informação gerada, o agricultor tenha certeza de que aquilo foi feito sem nenhum viés comercial, que o propósito ali é realmente trazer a informação correta para que ele possa olhar. Na hora que ele vê um teste de fungicida para controle de uma determinada doença, ele olhar e acreditar que aqueles fungicidas que se saíram melhor, realmente, talvez eles vão desempenhar um papel melhor também na sua lavoura, que ali não tem viés comercial nenhum. E isso está sendo feito com muito critério, com muita transparência, com muita dedicação pela equipe do IGA, os pesquisadores e todos os seus times, e a gente está vendo o resultado acontecer. E o nosso propósito, Rudin, estar à frente do IGA é exatamente fazer com que essa realidade se concretize e o IGA cresça ainda mais. Por isso que nós temos a ideia de envolver mais os outros agricultores, principalmente de soja, né? Que a soja é a cultura de grande relevância no estado de Goiás. A gente está sempre muito próximo da ProSoja, de levar esses agricultores para eles também verem tudo que é gerado de informação dentro do IGA e mostre essa realidade. Ao mesmo tempo que ele está vendo aquilo ali, ele está conhecendo a cultura do algodão. Ele vai conseguir ver se aquilo ali faz sentido no seu modelo de negócio, né? E agora nós temos investido bastante na questão dos bioinsumos. Eu acho que isso vai ser um diferencial do IGA, porque isso faz parte desse conceito novo de agricultura regenerativa, com menos adoção de defensivos químicos e o uso dos biológicos, o uso de plantas de cobertura, e o IGA tem feito um trabalho muito bom nisso. A gente quer que o IGA seja uma referência nessa questão da agricultura regenerativa também, de plantas de cobertura, de uso de bioinsumos, o laboratório para testar esses produtos. Nós já temos um programa sendo desenvolvido em várias propriedades na produção on-farm desses bioinsumos. Então, esse talvez seja um diferencial a mais do IGA que a gente vai ver crescer. Nós estamos apostando e incentivando muito essa linha e eu acho que a gente vai crescer bastante nos próximos anos nesse sentido. Perfeitamente, Haroldo. Eu vou aproveitar agora para colocar aqui na tela, para as pessoas que estão nos assistindo, a tela de convite aí do 20º Dia do Algodão, que vai acontecer lá no Instituto Goiano de Agricultura e que traz aí os desafios e as conquistas feitas aí ao longo desses 20 anos. As pessoas estão podendo assistir agora na tela o convite oficial e eu queria, desde já, Haroldo, colocar à sua disposição o canal do Algodão através do IGA, para que os seus técnicos pudessem também trazer aqui entrevistas e concepções, sempre que tiver uma nova variedade, uma nova análise de mercado, para que o produtor, não só no Brasil e no estado de Goiás, possa receber essa pesquisa feita com precisão, com carinho, com atenção e muita dedicação, mas de colocar o canal do algodão ao seu inteiro dispor para levar aos cotonicultores de todo o Brasil as experiências exitosas acontecidas no estado de Goiás. E eu quero aqui mais uma vez lhe agradecer e pedir para que você reforce o convite para esse Dia do Algodão que vai acontecer aí em Montevidéu. Quero mais uma vez agradecer para que você possa estar conosco outras vezes aqui no canal do Algodão, Haroldo. Obrigado, Rodney. Eu aproveito mesmo para chamar as pessoas para verem. O Dia de Campo está sendo organizado com muito cuidado. As 3 estações vão ser temas muito relevantes, com pessoas de muito conhecimento na área. Então, eu chamo os produtores de algodão, os produtores de soja e milho que veem no seu negócio a possibilidade de um dia estar plantando algodão, para conhecer a estrutura do IGA, para conhecer o trabalho que a gente faz no algodão e nessas outras culturas. É uma oportunidade bastante importante, porque é o nosso maior evento. É um evento que dá muito trabalho para organizar, mas é o maior evento do ano lá do IGA, e que a gente conta com a presença dos produtores, dos técnicos das fazendas, os consultores e todo o pessoal envolvido aí nas fazendas, na produção de algodão, na comercialização, enfim. É uma oportunidade ímpar de estar junto ali, trocando ideia e ver como que a gente continue crescendo aí para frente.
Pois bem, em nome do canal do Algodão, o nosso muito obrigado, sucesso para você nessa nova gestão aí, diante da presidência da Agopa e do IGA, e é claro, sucesso para todos os cotonicultores, e que nós possamos aprender, acima de tudo, o valor da venda do algodão, principalmente que nós possamos discutir em algum momento o chamado basis, porque produzir eu tenho certeza absoluta que o agricultor sabe, mas eu preciso que ele saiba, acima de tudo, vender o seu algodão. Isso é a grande arte do dia a dia que nós vamos. É o nosso grande desafio para a cotonicultura brasileira. E obrigado a você, Haroldo, pela contribuição que você traz, não somente ao estado de Goiás, mas a todo o Brasil, com o seu conhecimento e principalmente com a sua administração diante da Agopa e do IGA. Obrigado, Rudin, obrigado aí ao canal do Algodão, e a gente vai contar com vocês sim. A gente tem muita informação, tem conhecimento, e a gente tem que fazer essa informação, esse conhecimento chegar ao maior número de produtores, de cotonicultores, porque a informação, se ela não tiver vazão, não tiver utilização nas fazendas, ela não serve de nada. A gente tem que gerar conhecimento, gerar informação para que isso se transforme em produção, em produtividade e sustentabilidade ao longo dos anos. Muito obrigado, viu, Rudin? Valeu, então, um grande abraço. E a você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E lembrando sempre que o canal do Algodão tem a meta de multiplicar conhecimentos. E você faz parte dessa história. Nos ajude, clique, compartilhe, comente. Faça aqui a oportunidade de nós chegarmos a outros rincões do Brasil com a cotonicultura brasileira. Pela sua audiência, o nosso muito obrigado. Canal do Algodão, o seu canal da cotonicultura brasileira.